Bom, nós tivemos uma fase chamada de Taracamaia, ou Guerra nos Céus, que corresponde a este episódio dos anjos caídos. Isto ocorreu numa fase evolutiva que o ocultismo estuda como sendo fase lemuriana, e que na tradição cristã, na tradição judaica também, corresponde à expulsão do paraíso. E isto aconteceu em meados da terceira raça-mãe, que nós chamamos de lemuriana. O homem estava muito atrasado em seu processo evolutivo, e nós éramos naquela época andrógenos. E como andrógenos, nós não tínhamos um ser bipolar como nós temos hoje, como homem e como mulher. Como andrógenos, nós gerávamos os filhos de nós mesmos. E através desse processo do androgenismo, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus, os anjos, todas as hierarquias espirituais, tanto os anjos como os semideuses e como os deuses são andrógenos. E andrógeno significa ter os dois princípios, o masculino e o feminino, dentro de um mesmo ser. Daí vem a expressão popular de discutir sexo de anjo, porque realmente é bobagem discutir sexo de anjo, porque anjo não é nem masculino nem feminino, ele é andrógeno. E como o próprio Gênesis 1 falava que o homem, sempre falou também que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós estávamos sendo plasmados à imagem e semelhança de Deus andrógeno. Então nós éramos andrógenos. Só que nós estávamos atrasados nesta fase evolutiva. Nós tínhamos em média 4,30 metros de altura. O Adão que aparece nas figuras, nos retratos, em toda a história cristã, em toda a história que existe por aí, é um Adão parecido conosco. A Eva também é uma mulher de cabelo cacheado, toda bonita, mas não é bem assim. Na realidade, nós estávamos sendo plasmados, e sendo plasmados como seres humanos, nós estávamos numa fase ainda animal. E nós éramos mais animal do que ser humano, mas com uma configuração humana. Nós tínhamos em média 4,30 metros de altura, éramos abertos, ou seja, toda a nossa parte da frente era arreganhada com a pele para os lados. Na cabeça, nós não tínhamos os olhos como nós os temos hoje. Nós tínhamos a glândula pineal, ou epífise, que ficava aparente no centro da testa. E através desta glândula nós tínhamos contato com os deuses. E os olhos eram cegos, nós não enxergávamos com os olhos, e tínhamos um em cada lado da cabeça, ou seja, a pele arreganhada e os olhos ao lado da cabeça. E ainda o sistema nervoso central estava em plasmação, e nós éramos títeres, ou bonecos comandados pela divindade, mandando ir para frente, para trás, trabalhando, executando as tarefas de acordo então com a glândula pineal. Nós éramos cegos ao mundo terreno, mas nós enxergávamos perfeitamente o mundo espiritual, através da glândula pineal ou da glândula epífise, como nós conhecemos. Nós tínhamos o sentido da audição, que foi o primeiro sentido que nós ganhamos, e tínhamos também, nesta época, o sentido do tato, para perceber o próprio mundo. Mas a visão ainda a gente não tinha este sentido em sua plenitude, nós éramos cegos, mas enxergávamos o mundo espiritual. Daí o homem enxergar aos deuses e conversar com os deuses e viver no paraíso. Tudo funcionava, tudo era perfeito, não existia o erro, não existia a doença, não existia o karma, não existia nada disso. É aquela fase que nós conhecemos como paraíso. E como animais, como títeres da divindade, sendo esse monstrengo que a gente está falando, os braços eram muito compridos e que chegavam até o chão. E o pé era realmente muito grande, enorme. E o pé ele ia tanto para frente como para trás, onde hoje é o calcanhar, mais ou menos na mesma distância. Então era um pé totalmente disforme. As nossas formas eram muito grotescas. E nós estávamos então atrasados na evolução. E o que fez o Eterno? O Eterno é o nome como nós caracterizamos a Deus, porque Deus não pode ser definido, porque definir Deus é negá-lo. Definir é dar fins, é dar limites. E como nós podemos dar limites a algo que é ilimitado, a algo que é infinito? Como que com uma mente finita como a que nós temos, por mais inteligente que nós sejamos, nós temos apenas 7 a 8% dos neurônios do cérebro trabalhados. Nós, mesmo trabalhando 100% dos neurônios, que nós o teremos em fases muito futuras, nós também não conseguiremos entender o universo todo, o infinito. Porque a nossa mente sempre vai ser finita.
Então é impossível entender Deus, e é por isso que nós chamamos de eterno. Então o eterno, para acelerar o processo evolutivo, ele então provocou isto que nós chamamos de Tarakamaya, ou guerra nos céus. Isto está relacionado à queda de Lúcifer. Lúcifer é a hierarquia angélica que corresponde à quinta das 7 hierarquias. E Lúcifer, então, ele foi chamado para doar o mental e para acelerar o processo evolutivo, porque nós estávamos sendo criados à imagem e semelhança de uma hierarquia conhecida como hierarquia Jiva. Então Lúcifer foi chamado e ele não aceitou, porque nós realmente éramos monstrengos. E esse não aceite desta quinta hierarquia correspondeu exatamente à própria expulsão do paraíso. Porque quando ele se contradisse ou quando ele se contrapôs contra a ordem do Eterno de acelerar a evolução, ele já criou a própria polaridade. E como castigo, o Eterno fez com que esta hierarquia caísse no meio da humanidade. Aí então vem a história da queda dos anjos. E quem derrubou a quinta hierarquia, que é a hierarquia luciférica, a hierarquia de Vênus, foi exatamente a sexta hierarquia de Mercúrio, que nós chamamos de Micael. E Micael, esta palavra, Micael, quer dizer quem como Deus, que foi o brado com a sua espada flamejante, este ser fantástico que corresponde ao chefe das hostes angélicas da sexta hierarquia, que jogou então Lúcifer no meio da humanidade. Só que quando isto aconteceu, ele desceu, caiu e se misturou com a humanidade apenas em 1/3. 2/3 permaneceram nos reinos angélicos e 1/3, Lúcifer com 1/3 de sua hierarquia, caiu no meio da humanidade. E esta queda na humanidade mudou totalmente a evolução. O Lêmure, que era aquele monstrengo que nós falamos, andrógeno, então o que aconteceu? Ele entrou num jogo polar, do divino e do terreno, ou seja, do anjo caído que correspondia ao divino e exatamente ao Lêmure que estava em plasmação como Adão andrógeno. E isto então provocou uma evolução totalmente diferenciada. Isto, a partir desse momento, correspondeu então a uma quantidade enorme de fatores que aceleraram totalmente a evolução. O primeiro fator foi esta polaridade de divino e de humano, que isto gerou o próprio bem e o próprio mal. O bem ligado à evolução, ligado ao certo, à ética, à moral, a tudo isso, e o mal ligado a esta negação, a esta revolta dos anjos que se rebelaram contra uma ordem do Eterno. Então, aí já nasceu o bem e o mal. O anjo caindo no meio da humanidade, ele se misturou com o próprio Lêmure, mas não se misturou com todos. Então, este Lêmure, ele deu origem ao homem comum, como nós conhecemos hoje, e no meio da humanidade nós temos seres que não são homens comuns, seres humanos comuns. Eles são misturas de anjos com homens. E também uma terceira parte que participou e que continuou participando na evolução foram os anjos que não se misturaram com os homens. Então, a partir da expulsão do paraíso, nós tivemos homens propriamente ditos, que eram os lêmures, aqueles monstrengos. Nós temos os homens que se misturaram com os anjos por castigo, mas anjos que perderam a sua consciência, tinham apenas o valor evolutivo. E tínhamos também os anjos que não se misturaram. E aí, então, o homem deixou de ter contato com a glândula pineal, como eu falei, ou a epífise pineal, ou epífise, enxergando o mundo divino. Ele passou, então, a ter os olhos funcionando. E o ser humano ganhou, então, o terceiro sentido, que foi o sentido da visão. E recebendo a visão, ele passou a enxergar o mundo e teve então que enfrentar esse mundo com este sentido novo, que era o sentido da visão. E dentro deste jogo do bem e do mal, isto corresponde exatamente à expulsão do paraíso. E quando a quinta hierarquia de Vênus, com um terço desta hierarquia, ou seja, Lúcifer, com um terço desta hierarquia, caiu no meio da humanidade, ele provocou também a polarização do sexo. Ou seja, surgiu o Adão andrógeno, que é o próprio Adão andrógeno, ele se polarizou então em Adão homem e Adão mulher ou Eva. E a própria Bíblia diz isso, que Deus fez então o homem macho e fêmea. Macho e fêmea porque nós éramos mais animais do que homens. E também nós ganhamos o princípio da egoidade, o princípio da individualidade. Isto então correspondeu à expulsão do paraíso. Deixamos de ver o mundo divino, deixamos de viver numa situação onde tudo funcionava, tudo era perfeito, uma situação onde não existia a polaridade do bem e do mal, tudo isto era
era equilibrado, não existia, portanto, o karma, não existia o erro, não existia a doença, não existia nada disso. E nós éramos andrógenos e títeres. Quando, então, esta hierarquia caiu no meio da humanidade para acelerar a evolução, ganhamos o princípio da egoidade que foi dado pelo princípio angélico, esta quinta hierarquia. Ganhamos, então, o livre-arbítrio para pensarmos e para começarmos também a sentir. Então, nós tínhamos... ganhamos a mente e veja só, o homem ganhando a mente, neste momento cósmico, que foi exatamente a expulsão do paraíso, era uma mente, obviamente, 0 quilômetros, nunca tinha pensado, começou a pensar agora. E o homem, então, com uma mente fraca, com uma mente que nunca tinha pensado, e como ele era mais animal do que ser humano, e sendo liberado pelas hierarquias, ele caiu na materialidade terrena muito mais do que ele estava predestinado. Então o homem foi buscar prazeres. Então, atrás dos prazeres, ele gerou desequilíbrio. O desequilíbrio, por sua vez, provocou a doença. E ele saindo de um plano divino, isto obviamente provocou o karma, que é a lei do equilíbrio. Karma é a lei que equilibra os opostos. E como o homem entrou neste jogo polar, ele entrou então no jogo do karma. Ou seja, com a queda da quinta hierarquia de Vênus no meio da humanidade, no episódio conhecido como Taraka Maya, e na teologia ou no conhecimento cristão, como sendo a expulsão do paraíso, então o homem ganhou a separação dos sexos, ganhou o andrógeno, ele se polarizou como Adão homem e como Adão e mulher. Ganhou o princípio da egoidade, ganhou a doença como desequilíbrio e ganhou o karma como a lei do equilíbrio para compensar tudo isso. E ele começou a ter uma vida ligada à própria Terra e através da visão, enxergando os acontecimentos, e a pineal, por sua vez, foi embotada. Ela foi reduzindo de tamanho, foi atrofiando e entrou então para a base do cérebro, no centro de gravidade do cérebro, onde ela se encontra hoje. Depois, os 2 olhos que estavam ao lado da cabeça, um ladeando cada parte da cabeça, vieram então para a frente, o homem foi fechado e toda a sua fisiologia completa, então o homem ficou pronto, podemos dizer. E nesse processo começou toda a vida do ser humano pós-expulsão do paraíso. Esse é um dos conhecimentos mais herméticos, um conhecimento desconhecido e que é ensinado nas escolas de iniciação. E você não precisa acreditar nada do que eu estou falando, Gildo, e nem você que está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, porque tudo que eu falo no nosso programa, nós temos um princípio de uma escola de iniciação. Agora é hora de iniciação pelo rádio. Então você não deve aceitar nada do que você está ouvindo, porque você poderá estar aceitando algo errôneo. Não porque eu tenha falado errado, mas porque você, pelos seus dogmas, pelos seus preconceitos, tenha entendido de uma maneira às avessas. Então você nunca deve aceitar nada do que eu falar no rádio. Mas ao mesmo tempo, você nunca deve duvidar de nada do que eu falar, por mais fantástico, por mais absurdo que seja. Porque você poderá estar fechando as portas para um grande conhecimento e uma abertura concessional. Então, sem aceitar nada do que eu falar e sem duvidar de nada do que eu falar, simplesmente pegue esse conhecimento e coloque dentro de si. Coloque dentro de si. E quando você comprovar, usando o seu corpo como laboratório, usando a sua capacidade de perceber, de entender todo o processo da vida e todo o entendimento dos acontecimentos, aí sim você aceitará como verdade. Você só deve aceitar quando bater dentro de você como verdade. E não existe religião superior à verdade, porque verdade é Deus, é o grande atributo de Deus. Então, quando bater como verdade, aí você aceita o que eu estou falando. Mas existe um ponto na ponta do seu coração chamado de ponto bindu. É um ponto que o clarividente vê como do tamanho da cabecinha de um alfinete, mas brilhante igual a um sol. E este ponto, então, chamado ponto bindu, ele tem um registro como uma forma de um chips espiritual de todas as suas experiências como personalidade. E você que está me ouvindo, você que está nesta fase evolutiva, você tem exatamente a idade de 1.660 bilhões de anos. E isto está dentro desse registro chamado ponto bindu. Então toda essa descrição que eu falei da expulsão do paraíso, que nós éramos cegos, mas enxergávamos o mundo espiritual pela glândula pineal, ou epífise, e que depois, na expulsão do paraíso, deixamos de ser andrógenos
e polarizamos o sexo como Adão homem, Adão mulher ou Eva, e também tudo isso que aconteceu, isso está dentro do ponto bindu, dentro dos seus registros. E se você entrar nesses registros, se você tiver consciência para tal, em busca da verdade, tudo isso se descortinará frente aos seus olhos como um verdadeiro filme em 3 dimensões, mostrando todas estas experiências. Os mestres, os adeptos, todos os que conseguiram chegar e entrar dentro desta consciência do ponto bindu, viram esta mesma realidade que eu estou falando agora. Por isso que a gente fala com tanta convicção, com tanta certeza, porque é só entrar no registro, você vai ver esta realidade. Você vai ver que o Adão não era aquele rapaz bonito de cinema, de olhos claros, com uma folha de parreira cobrindo as genitálias, e nem a Eva, muito menos, com aqueles cabelos cacheados, né? Também cobrindo as suas genitálias, os dois bonitos, né? Como verdadeiros artistas. Não era bem assim, não. Nós éramos, como eu decifrei, como eu realmente passei e descrevi para você com aquela altura de 4,30 metros. Então, a glândula pineal foi embotada, ela foi fechada, e nós então passamos a ser cegos espiritualmente e passamos a enxergar com os olhos físicos. E nesse processo, aí começou todo um trabalho das hierarquias, jogando gradativamente consciência para o Lemuri, e o Lemuri então foi evoluindo. E ele evoluiu através de 7 sub-raças, e através em cada sub-raça em 7 ramos raciais, totalizando 49 experiências evolutivas. Aí toda a Lemúria foi destruída, todo o Lemuri foi destruído, mas uma essência do Lemuri foi guardada. E esta essência deu origem a uma 4ª experiência evolutiva, chamada experiência da Atlântida. E na Atlântida, então, gradativamente a gente foi adquirindo a configuração que nós temos atualmente, só que nós éramos gigantes também. Tínhamos de 2,70 metros no início da Atlântida e chegamos no final da Atlântida a 2,20 metros. Éramos muito grandes. Só que tínhamos as feições, o jeito mais similar às feições que nós temos atualmente na 5ª fase evolutiva, que é a atual, que nós chamamos de ariana. E todos os povos são arianos. E na fase Atlante também nós tivemos a raça-mãe Atlante se subdividindo em 7 sub-raças, e cada sub-raça em 7 ramos raciais, totalizando, por sua vez, 49 experiências evolutivas. E na Atlântida, a gente vivia com os anjos, como eu falei. O Lemuri se transformou em Atlante no processo evolutivo. Então ele ganhou mais consciência. Ele ganhou mais um sentido, e o sentido que ele ganhou foi o do paladar. O último sentido que nós ganhamos foi do olfato na raça ariana. Então, na raça Atlante, nós ganhamos o sentido do paladar. Então, veja que naquele processo da Lemúria, na expulsão do paraíso, quando houve a polarização do sexo, então veja o que aconteceu. Sexo liberado, uma mente 0 quilômetros em busca do prazer, então o homem caiu na materialidade muito mais do que estava predestinado. E o homem então passou a ser aquele sofredor pelo sexo, ou seja, ele ficou preso ao sexo naquela época. E tudo isso se transpassou depois para a evolução que nós chamamos de evolução Atlante. E na evolução da raça Atlante, nós tínhamos também, como na expulsão do paraíso, 3 tipos de seres. O Atlante, propriamente dito, o Atlante misturado com anjos, sem consciência, e os anjos propriamente ditos. Então nós tínhamos 7 tipos de hierarquias, ou 7 tipos de consciência relacionada aos anjos. E a gente tinha então os 7 oráculos da Atlântida. E nesta evolução, vivendo com os anjos, junto com os homens, nós adquirimos alto grau de tecnologia. Uma tecnologia muito superior à atual. E uma tecnologia onde realmente conseguimos construir aparelhos voadores que nós chamamos de vimanas, que hoje a gente conhece como UFOs. Existem tratados hindus que falam dos vimanas, que são objetos voadores, que já há 5.000 anos atrás. Existe o Samarangana Sutradhara, que é um livro sagrado hindu, que fala dos vimanas. Existe o Vimakrika Shostra. Vimakrika Shostra, em sânscrito antigo, quer dizer Vimakrika, quer dizer aeronáutica, e Shostra tratado. Então é tratado de aeronáutica escrito há 5.000 anos atrás. E fala de 3 tipos de aparelhos, 32 materiais, 16 sistemas construtivos, aparelhos que levavam 100 pessoas, que tornavam-se visíveis e invisíveis pela sua vibração, e que usavam uma energia que a mulher tem dentro de si, que chama-se vril.
Então veja o grande mistério da Atlântida. E nesse processo, vivendo com os anjos no meio da humanidade, tendo também os anjos que estavam misturados com os Atlantes, muitos anjos misturados com os Atlantes, eles adquiriram consciência. E como eles gostavam daquela vida humana, eles usaram o conhecimento que adquiriram dos anjos para usar na terra e começaram a criar desequilíbrios enormes. Eles mexiam com as forças sutis da natureza, as forças que geram a vida, as forças que são construtivas e que os anjos constroem todos os 4 reinos. E o que aconteceu? Isto gerou desequilíbrio tremendo, provocou cataclismos sem fins e houve uma degeneração total da raça Atlante. Eles passaram a processos totalmente degenerados. E o que aconteceu então? Chegou num ponto que houve a guerra dos Atlantes contra os anjos misturados com Atlantes e tentaram a destruir os próprios anjos que viviam na humanidade. Isto então provocou um caos total no planeta e os anjos então, a partir daquele momento, se separaram da humanidade. Na carta do tarô, isto está contado na lâmina 16, que é a torre. Então a torre mostra 2 seres caindo e um terceiro. Esses 2 seres caindo e o terceiro representam a manifestação trina do rei do mundo na face da terra. Então, nesta época da Atlântida, nós tínhamos o GOM, que é o governo oculto do mundo, nós temos a GFB, que é a grande fraternidade branca universal, nós tínhamos esse governo oculto do mundo com todas as hierarquias comandando a evolução na face da terra, junto com o Atlante. Então, o Atlante, adquirindo conhecimento sagrado, atacou estas hierarquias. E o que elas fizeram? A partir desse momento, se afastaram da humanidade e foram transferidas para um estado consciencial que nós chamamos de mundos suprassensíveis, criados por anjos de luz chamados serapes. E estes seres, então, se afastaram da humanidade. Os anjos, com toda a sua tecnologia, deixaram o Atlante órfão e destruíram tudo o que existia. E toda a tecnologia que o homem conseguiu guardar foram as tecnologias dos incas, a tecnologia dos maias, dos astecas, dos egípcios, que nada mais são do que remanescentes de conhecimentos sagrados dos Atlantes. Mas destruíram tudo e se afastaram da humanidade. Todo o fenômeno UFO que a gente vê hoje nada mais é do que estas mesmas hierarquias que já viveram com a humanidade, mas que agora acompanham o que a humanidade faz, como vigilantes. Respeito o livre-arbítrio do homem, mas toda viagem espacial acompanho, toda explosão atômica acompanho, toda vez que surge uma praga acompanho. Eles são vigilantes e estão sempre acompanhando a evolução humana, mas não se misturam mais com os homens, porque os homens não foram dignos. Eles tentaram destruir estas próprias hierarquias. Então, o que sobrou, Gildo? Veja só o que você me fez falar, né? Quanta coisa, quanto conhecimento hermético que nunca foi falado pela rádio, nós estamos falando agora, aqui em FM Mundial 95,7, no seu programa, que vai sempre ao ar de segunda a quartas e sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, o que sobrou? Homem comum, no meio da humanidade, que é a maioria que tem, e no meio dos homens comuns, existem aquelas misturas de homens com anjos. E estes seres, então, eles estão sem consciência, perdidos no meio da humanidade, se confundem com a própria humanidade e nem sabem que são misturas. Aí o que acontece? Periodicamente surgem seres no meio da humanidade, conhecidos como avataras, como manus, como adeptos, como seres planetários, não é? De consciências planetárias, e que surgem no meio da humanidade usando as regras humanas, usando corpos humanos para influenciar, acelerar o processo de evolução. E quando isto eles fazem, eles também procuram estes anjos caídos que perderam a consciência para resgatá-los, para formarem a sua hierarquia. Vou dar a nomes destes seres. Nós tivemos os 7 rishis da Índia, os 7 mestres da humanidade. Nós tivemos os 28 Vyasas, tivemos os mais de 100 Zoroastros, tivemos os inúmeros Rãs, desde os Rãs do Oriente até os Rãs dos Druidas. Tivemos Moisés, tivemos Krishna, tivemos Buda, tivemos Salomão, tivemos Davi,
Tivemos o grande Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, que eles são nada mais do que seres desta hierarquia que pertence ao GOM, ao governo oculto do mundo. E o governo oculto do mundo nada mais é do que a entidade espiritual que tem como corpo físico o próprio planeta Terra. Ou seja, o rei do mundo é o planetário, o espírito que tem como corpo o planeta Terra, e aquele que rege todas as experiências do planeta. E nós, como mônada, nós como espírito, nós somos uma parcela deste rei do mundo, só que nós não temos consciência. E quando adquirimos desta consciência, a gente se cristifica, a gente se torna um iluminado, e quando a gente se torna um iluminado, criamos uma mancha no sol, e esta mancha no sol, então, passamos para Shambhala, que é o centro comando, o centro do rei do mundo. Esse é o grande mistério do rei do mundo. E os anjos caídos, aí estão, Gildo. Quem sabe você seja um deles? Como é que você vai saber? Buscando consciência, buscando entrar em contato com a sua realidade, através da introspecção, da meditação e da busca da verdade. E a iniciação, que é um processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura, é o melhor caminho para você descobrir se você é um homem comum ou se você é um anjo. Bom, realmente existem implantes. Nós temos diversos relatos, temos acompanhado também diversas operações que foram feitas. Inicialmente, tudo isso é detectado por um estado diferenciado de ser. A pessoa sente-se estranha e quando ela começa a fazer determinados exames clínicos, principalmente quando ela tira chapas, aparecem possibilidades de implantes. E cirurgias demonstram que existem determinados materiais estranhos que a ciência não conhece e de materiais até de outra tecnologia. Então existem realmente implantes, tudo isso já foi comprovado em vários casos, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, e isto é um acontecimento que faz parte dentro de um dos mais estranhos naqueles que acompanham a ufologia, ou conhecimento, logia de logos, ou conhecimento dos UFOs. E UFO, para quem não conhece, é Unidentified Flying Object, ou objeto voador não identificado, que nós chamamos de OVNI, objeto voador não identificado, as siglas de OVNI, não é? Então, estes implantes existem. Agora, quem são estes seres que estão atrás dos UFOs? Nós sempre falamos que nada mais são do que estas hierarquias que eu acabei de explicar para o Gildo anteriormente. Nós já temos o UFO há milhões de anos no meio da humanidade. Nós tivemos um processo evolutivo muito forte na Atlântida, que foi há 53,7 milhões de anos atrás. E naquela época, com todo este tempo, nós já tínhamos esta tecnologia, porque é uma tecnologia angélica. E o UFO nada mais é do que um sistema que permite o anjo entrar e sair de outras dimensões. E quando ele entra na nossa dimensão, então ele usa este aparelho. E este aparelho nada mais é do que um conglomerado energético que nós chamamos de conglomerado tático. Então existem energias e estas energias se manifestam no fenômeno ufológico. E como nós temos anjos do bem e anjos do mal, nós temos também sistemas de UFOs, né, ou manifestações ufológicas ligadas ao bem e ligadas ao mal. Tem figuras que são terríveis, existem manifestações e acontecimentos ufológicos que provocam dores, que provocam radiações incríveis, que provocam morte, que provocam mutilações. E tem outras que realmente levam a pessoa a altíssimos estados de consciência e a estados participativos de uma evolução mais acelerada. Então, os implantes existem sempre ligados a manifestações ufológicas também. E a finalidade que os anjos atuam no meio da humanidade através dos UFOs é mudar o código genético. Explicando melhor, a representação angélica que caiu na humanidade, ela tem 5/7 de consciência. Então, quem tem 5/7 de consciência é Lúcifer, que é esta hierarquia. Micael tem 6/7 de consciência. E quem tem 3/7 de consciência, nós chamamos Samael. Então, Samael é o anjo que tem 3/7 de consciência. E como ele caiu numa terceira fase da evolução, ele começou a jogar, os anjos começaram a jogar a consciência de Samael. Então, o homem ganhou o princípio da mente e este anjo, Samael, ele se polarizou com seu aspecto feminino. Então, Samael inspirou aquilo que a gente conhece como Adão, homem, e
o Adão mulher, ele foi desenvolvido por Lilith. Lilith corresponde ao aspecto feminino de Samael. Então, o homem ganhou 3/7 de consciência e a hierarquia angélica começou então a doar esse 3/7 de consciência. E gradativamente, esse 3/7 de consciência é o emocional. É a fixação nos sentidos, sentimentos e emoções sendo processados pela mente. Então, Adão, quando foi expulso do paraíso, simplesmente ele começou a perceber o instinto, os sentidos, os sentimentos e as emoções, que correspondem a 3/7 de consciência. E gradativamente ele foi ganhando um pouco do 4/7 de consciência. E o 4/7 de consciência é a mente. O primeiro sétimo, para explicar melhor, é exatamente a consciência física, o corpo físico. 2/7 é a consciência vital, é o corpo com vida. Então o sétimo é a experiência mineral, são os minerais, a terra em si. 2/7 já é aquilo que tem vida, então é o vegetal, tudo que tem vida. 3/7 já é o vegetal com sentidos, que é o animal, então corresponde ao 3/7. E 4/7 é o hominal. Então gradativamente o homem ganhou os 3/7 de Samael e começou a ganhar o 4/7. E 4/7 é de Rafael. Então Rafael, né, é exatamente a hierarquia que tem o 4/7 de consciência. E Rafael foi a hierarquia que foi doando o mental para o homem. Já a quinta hierarquia, que é Lúcifer, ou a hierarquia de Vênus, é 5/7. Então é a hierarquia que vai dar o mental abstrato, que é o mental superior ainda ao de Rafael. E 6/7 já é intuição, que é o próprio Micael. Então, gradativamente, os anjos, eles vão colocando estes 7 de consciência no meio da humanidade. Então, cada vez que a humanidade, ela precisa crescer, ela precisa evoluir, e a evolução ela é contínua. Cada vez que a gente nasce aprendendo, porque o processo evolutivo, ele ganhou o agregado de consciência. Então, sempre que a gente nasce, nós temos que aprender novamente, nos processos de volta à forma, nos processos de reencarnação. Então, cada vez que a gente nasce, aprendemos de novo. E cada um de nós é muito mais evoluído do que os nossos pais que os nossos avós. Se você que está me ouvindo tiver filho pequeno, nascido depois de 1989, essa criança é totalmente diferenciada. Ela é diferente, ela tem genes diferentes, ela é muito mais inteligente do que você, não tem dúvida. A criança já nasce com o conhecimento da computação dentro de si. Ele entra no computador, mexe, sai do sistema, vai e volta, porque isso já está inserido no processo genético do conhecimento. E gradativamente os anjos, eles vão atuando e vão mudando o DNA humano nas experiências evolutivas. Porque os anjos nada mais são do que hierarquias criadoras. Nós temos uma hierarquia de anjo que criou o reino mineral, uma outra criou o reino vegetal, uma outra criou o reino animal e uma quarta criou o reino hominal. E esses que criam o reino hominal são esses que surgem em processos ufológicos, são esses que realmente mudam a genética humana e colocam o maior conhecimento dentro do DNA, do ácido dióxido ribonucleico. E existem seres no meio da humanidade que são seres angélicos, que eles mexem neste DNA e transformam este DNA em GNA, que é um gigabyte de conhecimento. Então, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, cada vez eles serão mais inteligentes do que nós e terão um código genético. E esse código genético, então, ele é colocado em experiências dentro do próprio processo humano. E por isso, então, que existem os implantes. E o que é o implante? Nada mais é do que um processo de acompanhamento à distância em outras dimensões por estes seres naquele que teve uma mudança dentro de sua genética. Muitos seres têm implantes, e estes implantes estão ligados então a todo este processo relacionado à mudança genética. A resposta é essa, Roberto. Eu sei que tudo que eu estou falando está um pouco complexo para você que está me ouvindo, mas se você ouvir constantemente o nosso programa, a gente vai sempre dar dicas, sempre relacionar os fatos, e esse conhecimento vai começar a fazer parte do seu dia a dia. E com esse conhecimento básico, falando de anjos, falando das forças sutis da natureza, dos mistérios do nosso globo, dos mistérios da própria vida, gradativamente você vai fazer a tessitura, a ligação, a tecelagem desse conhecimento usando como urdume, não é, o que eu passo e como trama o seu trabalho. E você então vai tecer o conhecimento oculto e vai então poder armazenar nesse tecido que você mesmo vai criar os grandes mistérios e vai ter as grandes respostas dos seus questionamentos. Mas a história dos implantes é essa. Da mesma maneira como eu falei,
Existem anjos ligados ao bem, existem anjos ligados ao mal. Então, quando querem provocar uma degeneração humana também, existem plantas que acompanham esta degeneração humana, quer por pragas, quer por doenças, quer por outros processos evolutivos também. Existe tanto para o bem como para o mal. Não existe diferença, a diferença apenas é uma questão de consciência. Então nós temos fenômenos ufológicos bons e ruins, fenômenos angélicos bons e ruins em consequência.